Ciranda Cultural, de volta, hoje falando de literatura com Marilda Confortin. Marilda, fala um pouco dos seus livros. O primeiro, curiosamente, foi de crônicas. Foi, pois é. Como eu te falei, a minha escrita ela é muito coloquial, né? E eu não me senti encorajada a sair já publicando um livro de poesias. Eu preferi... Me parece que a crônica, o conto, ele é mais livre. Ele não te delata ou não te retrata tanto quanto a poesia. Você cria um personagem e sai escrevendo sobre ele, como se você inventasse uma história. Quando é poesia, não. Poesia é a tua alma ali, exposta, nua, né? Então eu precisei ir um pouco mais devagar nessa coisa de degrau de mostrar a poesia assim no livro, né? Eu já mostrava, mas ela sempre vestida com uma música, né? Ou com uma interpretação, uma performance, mas escrita para todo mundo ver, eu demorei. Até hoje eu tenho um pouco de receio. Eu prefiro que ouçam a poesia e não que leiam a poesia. E dos outros livros, temos livros até que viajaram o mundo aí? Então, teve um período que eu acabei ganhando um concurso internacional. Também foi de prosa. Foi de um ensaio sobre a mulher. E nisso, quando eu fui receber esse prêmio em Brasília, foi um concurso que é realizado no Uruguai e, enfim, fui receber o prêmio lá na embaixada e estava presente o coordenador, organizador de um grande festival chamado Encontro Internacional de Mulheres Poetas no País das Nuvens. O País das Nuvens é o estado de Oaxaca, no México. E ele gostou muito da forma como eu apresentei, inclusive, aquela crônica, não lendo, mas contando, falando sobre a mulher. E, na sequência, também algumas poesias. Então, ele me convidou para participar de um festival internacional de poesia no México, né, representando o Brasil. A partir daí se teceu eu entrei numa teia de literatura muito louca de língua espanhola, né? Lá no México mesmo eles publicaram um outro livro meu, em espanhol, que só circulou por lá. Ali a pouco já fui convidada para participar de um outro festival no Uruguai, de um outro encontro internacional de escritores no Uruguai. Em 2007, eu fui convidada para representar o Brasil também num festival internacional de poesia na Nicarágua, em Granada. Até fomos o Tiago de Mello e eu. Então, um grande poeta da literatura brasileira que é conhecido lá, escreveu o Direito dos Homens, né, uma poesia muito interessante. Traduziu o Padre Ernesto de Cardenal, que também é um poeta revolucionário lá, e eu. Então todo mundo pergunta, mas como, né? Você nem é muito conhecido nem em Curitiba, mas tem livros traduzidos em espanhol, representa o Brasil em festivais. Eu acho que é isso mesmo, sabe? É o poder da internet, é o poder da comunicação, de você traduzir teus poemas em outras línguas, né? Se não consome aqui, tudo bem, vai consumir lá, vai consumir em outros países. E assim foi, fiz o Tris, o Gota a Gota em espanhol. Este aqui também é uma outra versão diferente de livro, porque nessas viagens, como eu participo pelo menos uma vez por ano, eu participo de um festival, de uma feira, enfim, de poesia e de literatura. E nem sempre eu tenho, os livros sou eu que banco, né? Então eu não tenho grana para ficar distribuindo livro para todas as pessoas que eu conheço. Aí eu dou poesia, né? Gostou. Aquele livro tradicional.
E aí ele está em português e em espanhol, então não importa se eu esteja no Brasil ou fora dele. Esse formato fez sucesso? Ele Esse foi bem aceito? Foi bem aceito, bem aceito. Eu fiz uma tiragem de 500 exemplares, eu devo ter uns 5 só aí de lembrança, sabe? Então, tanto a Folha Avulsa, esse festival em Granada, por exemplo, é uma semana e em cada esquina tem como se fosse um carnaval. Os grupos folclóricos, os grupos musicais da cidade e da região, eles fazem todo aquele carnaval e o carro alegórico é dos poetas. Então, os poetas, a cada esquina, um deles sobe naquele carro alegórico, apresenta seu país, fala um pouco sobre a literatura do seu país, a poesia do seu país, e declama a poesia na sua língua original, e alguém vai traduzindo para o espanhol. É uma festa maravilhosa, muito bonita, né? Então, são ali 3.000, 5.000, 10.000 pessoas pela rua. E você acaba se tornando conhecido, porque eles gostam muito do sotaque brasileiro, né? Tanto no México quanto na Nicarágua, a América Latina gosta muito do sotaque brasileiro. Aí na rua eles vêm, Marília, Marília. Aí eu já ia com uma sacola cheia de... Legal, dava a Folha Avulsa. Então é uma forma de você fazer esse intercâmbio sem ter que desembolsar muito dinheiro. Uma forma criativa de driblar as dificuldades. Claro, claro. E o lançamento é Busca e Apreensão. Esse nome causa um susto aí. Não se preocupe, não tem nenhum mandado contra, não tem uma linguagem de direito penal, não. É um mandado de busca e apreensão contra mim mesmo. Eu mesmo expedi, porque eu tenho poesias, como eu te falei, lá nos discos rígidos dos computadores, nos pendrives, nos CDs, nas agendas, guardanapo de restaurante, parede, enfim. Eu sou bastante desorganizada com as coisas que eu escrevo, né? E aí eu resolvi, como eu estava querendo escrever estou escrevendo um livro de contos, eu falei, não, mas eu não tenho mais livros, né? Todos eles já esgotaram. Eu precisava de mais um livro de poesia, pelo menos por um tempo, né? Aí eu resolvi fazer um mandado de busca e apreensão contra a minha poesia, procurar em tudo quanto era lugar, onde que elas estavam, né? E acabou ficando o título assim, né? Então é uma reunião aí. É uma reunião. E até porque a poesia também ela se esconde, né? Se você tem um dos poemas aqui que se chama Mandado de Busca e Apreensão, e se você não encontrar poesia minha em todos esses lugares que eu cito aqui, nos quadros das escolas, nos papiros, nas paredes, nas gavetas, nos álbuns de fotografia, nos bares, nos museus, nos sebos, nos alcorões, se você não encontrar, revirem as livrarias, costumam escondê-lo nos porões. Então, a verdade é essa. Eu resolvi buscar a minha poesia onde ela tivesse, na forma que ela tivesse, sem ser uma temática única. Não vai ser um livro só de poetrix, mas tem poetrix. Não é um livro só de amor, mas tem poesias de amor. Está separado em 9 módulos, que são 9 sensações básicas que eu tenho, sobre o qual eu escrevi alguma coisa na minha vida. Então, agrupei. É uma viagem aí pela sua obra. É uma pequena viagem sobre a minha obra. E, por falar em livros, você tem uma ligação também com bibliotecas aqui em Curitiba? Tenho. Tenho uma ligação ótima, maravilhosa, um presente que eu tenho aqui de Curitiba. Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, até recentemente, início deste ano, na área de informática, mas também ganhei de presente um projeto que era implantar bibliotecas escolares em todas as escolas municipais. Você sabe que com o tempo, não só as escolas municipais, as públicas, como as particulares, em determinado momento,
não havia mais biblioteca. Você é jovem, não deve lembrar. Mas já era uma obrigação ter biblioteca em todas as escolas. Em determinado ponto da história, talvez pelo excesso de alunos, talvez pelo descuido, talvez por um afastamento das artes, as bibliotecas foram fechadas. Então não existiam mais bibliotecas nas escolas. Rara escola que tinha uma sala, mas não era uma biblioteca. Era um depósito de livro. Aquilo lá, sem catalogação, livros velhos, só doações, ninguém mais comprava livro. Um lugar onde ficava de castigo. O acesso era dificílimo. Difícil. E ela não abria porque não tinha quem abrisse. Só quando precisava deixar alguém de castigo. Aí eu ganhei esse projeto da secretária municipal de implantar, por ela saber que eu tinha essa ligação toda com a literatura, ela pediu que eu desenhasse um projeto interessante. E nós fizemos isso. Foi implantado, inclusive com recursos, gerou um decreto do prefeito instituindo as bibliotecas. Isso significa apoio legal, dotação orçamentária, porque senão não existe, né? Senão nada se sustenta sem dinheiro, sem a dotação orçamentária e sem o apoio legal. E aí fomos transformando alguns espaços que já existiam em bibliotecas de verdade, comprando livros novos para as crianças e para a comunidade, porque essas bibliotecas hoje são mais de 175 aqui em Curitiba, elas abrem também para os pais. E os professores que cuidam dessas bibliotecas, eles são capacitados não para serem professores, não para trabalhar a poesia, mas para namorar com a poesia. Trabalho infantil é crime, né? Então não pode forçar esse tipo de situação. Primeiro ela tem que se apaixonar pela literatura. Esses professores, eles aprendem como contar uma história, como ler uma história, para que a criança, antes mesmo de saber falar, antes mesmo de saber ler, lá no berçário da creche, esse professor abre um livro e conta uma história. Aí no primeiro ano, quando ela começa a ser alfabetizada, ele já está introduzindo outro tipo de história, com imagem, com poesia, e ela vai pegando o gosto. O livro então, se passa a Deus fazer parte quiser, da vida dela. Começa a fazer parte da vida dela, ela vai tropeçar, essa biblioteca vive aberta dia e noite, inclusive para o pessoal do EJA, Educação de Jovens e Adultos, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar e agora, no fim da sua idade, na terceira idade, eles voltaram a ter essa chance de estudar. Eles vão lá com aquela curiosidade de ver um livro, sabe? De querer ler, de aprender. Então, se Deus quisesse continuar isso, essa geraçãozinha aí vai gostar de ler bastante, viu? E foi informatizado também. Já se pode, via Secretaria de Educação, extrair um relatório para dizer qual é a faixa etária que mais lê, o que eles gostam. É o pessoal da terceira série, da quarta? Que tipo de assunto eles mais leem? Qual região que incentiva mais a leitura? Onde é a região do Boqueirão que lê mais? É a região do centro, do Batel? Enfim, dentro contando os 45 faróis do saber que estão em praça pública e mais as 175 bibliotecas, até esse dado você pode ter na mão consultando a Secretaria de Educação. Essa ligação com as bibliotecas, acho que eu nunca vou perder na minha vida. Vai fazer mais uma pausa. No próximo bloco, o papo com Marilda Confortin continua. Já voltamos.